eu estou talvez trazendo isso aqui para que os nossos irmãos que estão ainda dentro dos templos, dentro das igrejas, eles possam refletir sobre o permanecer ou não na mão dos mentirosos e dos enganadores. E daqueles que também não têm amor. Essa é a verdade. Não tem amor pelas ovelhas do Senhor ali. Não tem amor. Estava congregando em uma determinada denominação e houve uma decisão lá para escolher alguns obreiros, né, algumas pessoas para colaborar com a obra de Deus. E eu, na verdade, eu ainda era bem mais jovem do que sou agora, talvez com pouca experiência, eu acabei comentando alguns pontos dos critérios adotados com uma pessoa fora daquela reunião que teve lá, daquelas coisas, e eu comentei com essa pessoa que também era um obreiro daquela igreja, daquele templo, daquela denominação. Mas comentei assim, não falando mal diretamente de ninguém, nem do pastor presidente, nada disso, eu não falei mal. Eu apenas disse que os critérios deveriam ser repensados, os critérios deveriam ser melhores, ser melhor filtrados, para escolher pessoas para representar ali aquela denominação. Tudo bem, no fim de semana veio, eu fui embora para casa. Quando foi na terça-feira, isso foi no fim de semana, quando foi na terça-feira, bateram no meu apartamento e me convidando, uma pessoa, era um pastor, né, ele não falou nada a respeito do que estava acontecendo, ele se omitiu, ele se resguardou de falar alguma coisa, mas me convidou para que eu fosse uma reunião. Disse, poxa, uma reunião, não fui avisado de nada. Ah não, o pastor presidente está convidando o senhor para fazer parte de uma reunião lá, participar de uma reunião. E eu fui, me arrumei e tal, fui com ele. Quando eu cheguei lá, já estava todo o ministério lá reunido. Pastores lá, os obreiros, o pastor presidente. Eu pedi licença, entrei e tal. E aí ele falou, essa reunião aqui é por sua causa, e nós tomamos a decisão de lhe convidar a deixar a nossa igreja. Eu me espantei com aquilo, eu digo, mas qual é o motivo? Eu não cometi algum crime? Eu fiz alguma coisa contra alguma pessoa aqui? Me acusaram de algum pecado do qual eu não cometi, não fiz? Que eu estou com a consciência limpa. Porque o senhor andou falando mal das minhas decisões. E aí foi quando eu liguei a situação que eu tinha comentado com aquele obreiro, e eu falei com aquele pastor. Eu digo, poxa, olha, eu peço perdão ao senhor. Eu falei com ele, eu peço perdão porque eu não falei isso diretamente com o senhor, porque evitaria todo esse trabalho de convidar essas pessoas, tudo isso, para que vocês me expulsassem da igreja. Porque eu já teria falado com o senhor lá depois da reunião diretamente, face a face, e aí isso já me expulsaria logo, né? Porque, infelizmente, essa denominação não aceita a opinião de ninguém, né? Na época eu até falei isso, vocês não aceitam a opinião de ninguém. Aqui quem dá as ordens é o pastor presidente, bate na mesa e está feito e acabou, todo mundo tem que seguir, né? A rédea é curta. Então, eu falei logo, evitaria, o senhor me perdoe, eu falei para ele, o senhor me perdoe, se eu falei, se disse alguma coisa que não lhe agradou, o senhor me perdoe, né? Mas eu fui assim, inexperiente, porque eu deveria ter falado isso para o senhor logo depois, mas eu caí na bobagem de falar isso com uma pessoa que tem a língua comprida, já foi falar com o senhor, essa coisa toda, e isso evitaria todo esse trabalho. E aí ele disse, o senhor veio para a nossa congregação com interesse disso, interesse daquilo, aí começou a falar uma porção de coisas que não tinham fundamento, ele queria justificar a minha expulsão de qualquer maneira, né? E eu era apenas um obreiro lá, um evangelista na época, acho que eu me lembro disso,
Então eu peguei, passei a mão naquele documento, que eles dão uma cartinha, né? Eles fizeram a cartinha deles, tiveram trabalho de fazer uma cartinha, né? Disseram assim, nós vamos dar uma cartinha para o senhor procura outra igreja, e me expulsaram daquela igreja. Aí, tudo bem, eu peguei minha carta, me despedi, dei as costas e fui embora. Aí eu estive numa outra denominação, naquela mesma semana, porque infelizmente eu estava preso ao sistema e a ideia de você ficar longe de uma congregação, longe da comunhão, aquela chamada, não deixe a vossa congregação, você não pode ficar sem comunhão. E aí eu fui procurar uma outra igreja, uma outra denominação. Mas não igual aquela, era diferente. Aí eu fui, entrei, conheci o pastor lá, né, fiquei 3 meses ali trabalhando, ajudando, auxiliando, e veio um grande evento que ia ser realizado na igreja sede. Uma igreja que tinha capacidade para 6.000 pessoas por ano, 5.000, 6.000 pessoas, uma igreja enorme, muito grande. E eu já estava bem ali, familiarizado, aquela coisa toda, e um pastor que trabalhava, que era o oficial lá, eu era apenas um auxiliar, ele me convidou para que eu participasse da comissão que iria preparar toda a festa, tudo que seria organizado para aquele grande evento, que seria uma conferência de pastores, lá havia pessoas de fora, aquela coisa toda, e tudo aconteceria na igreja sede. E eu fui convidado por esse pastor, né? Agora, eu não sei o que aconteceu, que aconteceu, o erro de comunicação, alguma coisa aconteceu, que no dia que eu cheguei lá, pedi até dispensa do meu trabalho, da minha empresa, né? Pedi para poder estar nesse local, lá nessa reunião, era um dia de tarde, um dia de semana à tarde, eu tive que pedir dispensa ao meu patrão lá, e ele entendeu e me dispensou. Aí quando eu cheguei lá, havia um pastor que estava coordenando toda aquela situação. E eu bati na porta, que era a sala de reuniões, e esse cidadão veio me atender. Quando ele olhou para mim, não sei se ele me conheceu ou não sei qual o tipo de comunicação que ele havia recebido, simplesmente ele me disse o seguinte: o senhor não está convidado para essa reunião. Aí eu fiquei meio gelado na hora, que a gente congela, né? Tomando aquele banho de água fria, eu saí tão animado de casa, né? Porque eu ia ajudar, ia cooperar, auxiliar em alguma coisa, né? E chegando, ele me deu aquele banho de água fria, dizendo que não havia sido convidado para aquela reunião e que eu poderia ir embora. Aí eu digo, meu Deus, eu falei, mas o pastor fulano me convidou, disse que eu poderia estar aqui. Eu disse, não, o senhor pode ir embora, que o senhor não está convidado para essa reunião. Assim, secamente, sem amor, não apertou minha mão, não disse, seja bem-vindo, meu irmão, nada disso. Simplesmente foi seco, né, assim, taxativo. Aí eu cabisbaixo, que a gente fica cabisbaixo na hora, né? Aí eu senti no meu coração na mesma hora, olha, vou direto na sala do presidente dessa igreja, já vou lá, já vou resolver minha situação e vou embora daqui, não fico nesse lugar. Pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim. Aí fui direto lá na sala do presidente, ele estava lá todo faceiro, porque estava tudo se preparando para aquela grande festa. Aí eu falei com ele, olha, fulano de tal, olha, eu não vou ficar mais aqui, eu estou indo embora, eu estou deixando vocês. Ele tomou um susto na hora, porque fazia 3 meses que eu estava lá, e ele disse, mas por quê? Queria saber alguma justificativa. Eu não quis falar o que aconteceu, eu me reservei não falar nada para não gerar fofoca, não gerar dificuldades. Eu apenas disse, olha, é interesse pessoal, eu estou querendo ir para algum lugar, então eu vou sair. E aí foi assim, mais uma decepção, mais uma tristeza que eu tive ali, um fracasso por causa do sistema religioso, gerido por pessoas que não têm um pingo de amor pelas pessoas. É esse negócio de comunhão, de amor entre irmãos, vamos comungar, isso é tudo conversa fiada.
A hora que você falar alguma coisa que vá de encontro o que eles querem, eles lhe expulsam de lá. Eles jogam você para fora, sem pena e sem dó, sem complacência. E ainda, passando por você na rua, pelas calçadas, vão virar a cara para você, vão cuspir no chão, porque já fizeram isso comigo uma vez, né, porque eu saí de uma denominação e fui para outra, cuspiam no chão, não olhavam para mim. Então é isso, é essa maneira como funciona o sistema religioso. É dessa maneira aí. Aí eu lhe pergunto, meu irmão, vale a pena você continuar nesse sistema, enfrentando todas essas coisas, enfrentando tudo isso, né? Aí você vai lá visitar o templo, chega lá, ninguém fala com você, ninguém te cumprimenta, você entra e sai como se fosse um cinema. É como está funcionando os templos hoje. É lugar de show, é como se fosse um cinema, é como se fosse um mercado da fé. Aí você chega lá, tem bailarina, corpo de dança, hip hop, tem de tudo lá dentro, parece um shopping de atividades, de shows, né? É show para todo mundo. Então isso não é obra de Deus, isso o Senhor não ensinou a gente fazer isso, não ensinou que se fizesse dessa maneira. Então isso é porque é templo feito pelas mãos dos homens. Deus não habita nesses lugares, ali está pela força, é pela força do braço que eles estão ali, essa é a verdade, é pela força do braço, é pela força do homem, não é pelo Espírito de Deus, não é pelo Espírito do Senhor, nada disso, aquilo é pela força do braço. São clubes, na verdade. Hoje nós podemos dizer claramente que templo é igual a clube da fé. São clubes onde as pessoas vão para lá, tem uma vida social. É almoço, é festinha, é não sei o que, é clube. E para viver de clube, meu amigo, eu não gosto de clube, não sei se você gosta de clube da fé. Eu não gosto de clube da fé. Eu prefiro viver minha vida adorando, louvando e glorificando o Senhor da minha vida, o meu Salvador, né, de uma maneira bem diferente dessa aí. Então esse era meu depoimento. Eu espero que ele ajude algumas pessoas a raciocinar, a pensar, a refletir sobre essa questão dos templos evangélicos. Deus lhe abençoe. Foi um prazer muito grande estar de volta com todos vocês.